Now gold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Como eu tenho dito sempre, algo muito importante para a nossa vida. A fé certamente move as nossas vidas em direção ao Senhor. E é necessário que todo aquele que se achega ao Senhor creia que Ele é galardoador, que Ele é recompensador, que Ele é o Deus soberano que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e assim nos substituir e nos libertar desse domínio do pecado. Portanto, nessa manhã, achegue-se ao Senhor crendo e confiando em sua obra a obra da redenção, naquilo que Ele fez naquela cruz. É muito importante que você parta desse ponto. Muitas pessoas se achegam ao Senhor através de suas dores, problemas e dificuldades, coisas muito legítimas. Mas é importante você entender realmente aquilo que Jesus Cristo fez pelo homem. Quem é Jesus como Filho de Deus? Qual é a obra da redenção? Todas estas coisas vão te trazer um entendimento maior e melhor sobre as razões da vida, sobre o significado da vida, de quem você é e o que Jesus realmente veio fazer por você nesse tempo. Nós, nessa temporada, temos falado sobre as parábolas de Cristo. Sim, as suas parábolas, que são narrativas curtas, que usam figuras de linguagem, né, mostrando realmente, transmitindo um conteúdo moral. Muito importante para aqueles que confiam, que creem, que se achegam a Ele através da fé. Aliás, aqueles que eram do Senhor, que criam e que recebiam a sua mensagem, entendiam as parábolas. Mas aqueles que o desprezavam, aqueles que o rejeitavam, aqueles que viam Jesus como problema, não conseguiam entender as parábolas. Isso é muito interessante, porque eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo receber a mensagem da palavra de Deus. Muitas vezes porque tem dificuldades de abrir o coração, de crer em Jesus como Redentor, de perceber o seu próprio significado como homem, pecador, não é? E então não tem um entendimento de se achegar ao Senhor humildemente, se arrependendo da sua condição, mas justificando e rejeitando e tendo vários problemas. Eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. O Senhor é Deus. Jesus, como Filho de Deus, veio para fazer a vontade de Deus aqui no mundo. Ele veio falar as palavras do Senhor, como ele mesmo disse. Todas as suas palavras foram orientadas por Deus. E é Deus quem decide, quem escolhe, quem opera, quem salva, quem livra e também quem condena. Então é importante nós entendermos que a nossa vida está debaixo, sob a direção de Deus. Ele comanda, nós obedecemos. Não será de outra forma. Por mais que as minhas razões, ou explicações, ou pensamentos, ou todas essas filosofias e pensamentos do mundo não vão significar nada diante da decisão de Deus. Somente através da sua palavra nós podemos conhecê-lo. E somente através da oração nós podemos ter uma vida verdadeira com o Senhor. Portanto, desperta. Desperta, talvez você esteja aí escondido atrás das suas razões, esteja escondido atrás dos seus pensamentos, esteja escondido através de filosofias, de tudo aquilo que te ensinaram e que falaram para você que tem que ser desse jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa, estas coisas não vão se sobrepor sobre a vontade de Deus. Estas coisas não vão durar diante das decisões do Senhor. E todas elas estão descritas na sua palavra. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa receber realmente aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que significa graça. Esse favor imerecido que o Senhor quer abençoar a sua vida nesta manhã. Enquanto você está ansioso, preocupado, abatido, se sentindo traído, desprezado, mal amado, então tantas confusões que te cercam e que são feitas para isso mesmo, para que você não consiga enxergar a luz que procede do Cristo, onde você não tem que pagar nada, você não tem que fazer grande esforço, apenas crer. Olhe para o Salvador nessa manhã. Olhe, é uma pequena coisa
olhe, movimente os seus olhos para ele. Este movimento é o movimento da fé, é o movimento de quem quer enxergar, de quem tem desejo de ver. Faça isso nessa manhã, para que você receba a sua palavra. E, completando nesta semana as parábolas de Jesus, eu quero falar com vocês hoje sobre a parábola do rico e do mendigo, que está lá, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Está escrito: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta do rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto entre nós um grande abismo, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes em minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, Jesus aqui traz um ensinamento importante sobre esse entendimento. Veja, essas duas personalidades, não é? O rico, vivendo de forma esplêndida, como a palavra o descreve, vivendo de forma regalada, tendo todos os seus desejos satisfeitos e vivendo de uma forma muito, assim, sem nenhum tipo de falta, de necessidade. Ele era rico, não é? E o mendigo, que vivia de uma forma muito rude, os cachorros, os cães lambiam suas feridas, ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, ele ficava lá deitado na porta do rico. Essas duas pessoas. Muito bem, veja que aqui Jesus não está falando com relação à classe social, ou se deve ser rico ou se deve ser pobre. Ele está falando de duas pessoas. O interessante é que quando morre o mendigo, ele vai para o céu. E quando morre o rico, ele vai para o inferno. Veja o que Jesus está querendo ensinar aqui. Ele não está falando aqui que você deve ser pobre para ir para o céu. Mas uma coisa que ele está falando neste momento aqui é que este pobre, na verdade, ao longo da sua vida, se encontrou. Ele teve o entendimento daquilo que representa Deus, não é? A sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor. E o rico, talvez por conta da sua condição de vida, não atentou, não entendeu, não percebeu, não prestou atenção naquilo que realmente é Deus. Talvez pensando exatamente, tendo em si mesmo a ampla suficiência da vida. Por ser rico, do que eu preciso? De quem que eu preciso? Eu não preciso de nada e não preciso de ninguém. Portanto, esse homem, na verdade, não prestou atenção nas palavras do Senhor para se achegar a Deus. Uma vez morto, ele foi para o inferno por ter desprezado a Deus. Então veja que coisa interessante. Naquele momento que ele se vê naquela agonia, ele enxerga ao longe e vê que o Lázaro, aquele mendigo que vivia lá na porta da sua casa deitado, cheio de ferida, estava no céu. Então ele vê aquilo e, inconformado, ele fala: Pai Abraão, né? Porque ele está lá junto com Abraão, manda que ele venha. Ou seja, ele ainda tem uma disposição, como ele tinha na vida dele de rico, de mandar. Manda que o mendigo vá até minha casa.
não é? Para realmente falar com os meus irmãos. E antes disso ele fala, olha, vê se me dá uma força aqui, porque eu estou atormentado nessa chama. E então ele ouve de Abraão a seguinte frase, olha, existe um grande abismo entre nós não podemos ir até aí e nem vocês podem chegar até aqui. Então ele fala para que realmente o Lázaro possa ir até a casa da sua família para testemunhar para os seus irmãos. Mas o Abraão fala justamente isso para ele, olha, existem Moisés e tem os profetas, que eles creiam, que eles ouçam. Então o rico fala assim, não, mas se ele testemunhar vai dar certo. Ele fala assim, olha, não vai adiantar, porque se eles não crerem em Moisés e nos profetas, nessas palavras, ainda que eu ressuscite, eles não crerão. Então isso é um ponto muito importante, porque mostra que muitas pessoas estão atrás de milagres. Mas não é o milagre que manifesta Deus, e sim a sua palavra. Todas as coisas podem ser passageiras e podem ou não acontecer, mas o viver pela fé é a mostra desse mendigo que, mesmo atormentado, mesmo passando por uma situação de dificuldade, ele creu em Deus. Ele esperou em Deus. Ele entregou a sua vida a Deus. Ele tinha uma esperança em Deus. Percebe? Preste atenção. A vida dele não era esplêndida como a do rico, mas ele creu. E por ter crido, não era para ele ser super abençoado e ser rico e milionário? Então veja que coisa interessante. Mas na morte, para onde ele foi? Ele foi para o céu. Então ouça essa mensagem nessa manhã. Pare de ficar tentando classificar que o rico é abençoado e que assim, sendo rico, ele manifesta a bênção de Deus. Este homem era pobre, mas na sua morte esteve e foi para o céu. Reflita sobre isso, porque esta parábola, essa narrativa curta aqui, usando essa figura de linguagem, mostra uma verdade. Mostra realmente aquilo que Jesus estava ensinando. E é importante que aqueles que se acheguem ao Senhor possam conhecê-lo e experimentar o seu poder. Para que você viva por Deus e o seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade. Abra o seu entendimento. Deus te abençoe. Fique firme.